Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que fala hoje sobre o Dia do Veterinário. É isso mesmo, o Dia do Médico Veterinário ou Dia do Veterinário é comemorado anualmente, em 9 de setembro, porque foi exatamente nessa data, no ano de 1933, que foi assinado o decreto que regularizou a profissão e o ensino da medicina veterinária no país. Além do atendimento clínico, os veterinários estão envolvidos em pesquisas científicas que resultam em novos tratamentos e vacinas, o que beneficia tanto a saúde animal quanto a humana. Eles também lideram estudos em epidemiologia, biotecnologia e medicina preventiva, o que permite que as interações entre humanos e animais sejam seguras e benéficas. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, desse universo, nós vamos conversar com o Eduardo Mello, que é médico veterinário, está aqui comigo presencialmente no estúdio. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. E também com o Yuri Fernandes Lima. Ele é advogado especialista na causa animal. Yuri, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Bruna. Vamos juntos, então, começar o nosso bate-papo? Eduardo, começando por você, eu queria que você primeiro se apresentasse, contasse um pouquinho a respeito do que você faz. Eu sei que você não é um veterinário convencional, né? Porque todo mundo, imagino, que está assistindo aqui a gente, a maioria das pessoas, quando você pensa em veterinário, você já liga aquela clínica veterinária que tem perto da sua casa, onde você leva o teu cachorro, o teu gato. Você faz algo um pouco mais diferente, não é isso? Exatamente. Eu sou médico veterinário formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Pós-graduado em gestão do meio ambiente. Eu trabalho no setor de controle de pragas. Eu sou gerente de grandes contas de uma empresa especializada em controle de pragas. Atuo nesse mercado há 28 anos. Né? É um mercado também de grande atuação de médicos veterinários. Conheço diversos médicos veterinários que atuam nesse tipo de coisa, promovendo aí, vamos dizer assim, bem-estar, né? Cuidando de marca, promovendo bem-estar, cuidando vamos dizer assim, de controle de vetores e da saúde humana de uma forma geral. Isso garante, por exemplo, que a gente não tenha contato com alimentos contaminados, com alimentos que tenham ali chegado próximo de pragas. Me conta um pouquinho do que você faz assim na sua rotina. Exatamente. A gente cuida para que os alimentos, por exemplo, cheguem na mesa do consumidor intactos, né? Sem deterioração por pragas, sem baixa qualidade que a praga pode gerar, ou mesmo resíduos de praga, né? Então, esse é um trabalho que garante que os produtos cheguem na mesa do consumidor saudáveis e prontos para consumo, ilesos, de uma forma geral. Yuri, você é advogado, trabalha na causa animal, me conta um pouquinho do que você faz, por favor. Eu sou advogado, sou formado há um pouquinho mais de 20 anos e sempre trabalhei com direito empresarial. E de uns anos para cá comecei a especializar também no direito animal. Eu fiz mestrado na Universidade Federal da Bahia e atualmente faço doutorado na Universidade Federal do Paraná. E eu tenho atuado em diversas frentes dentro do direito animal, mas mais com animais de produção, com a questão do bem-estar animal, que ainda é algo novo no Brasil, mas em outros lugares do mundo já se avançou bastante e a gente quer trazer essas diretrizes aqui para o Brasil no que se refere ao bem-estar dos animais de produção. Tem alguma razão, Yuri, para você ter migrado assim nessas áreas, nesses universos do direito? Olha, eu ainda atuo com o direito empresarial, inclusive existe aí uma interface entre o direito empresarial e o direito animal, principalmente nesse quesito do bem-estar animal, porque são os produtores, né, de pequenos a grandes que alguns já vêm implementando medidas de bem-estar animal, outros ainda estão em processo, né? E, na verdade, a escolha de começar a estudar o direito animal e a me dedicar, ela teve uma motivação pessoal, né? Eu gosto bastante do tema e atuo também com outras áreas dentro do direito animal, com animais também pequenos, né? Cães e gatos, em diversas situações. E, assim, na verdade, é bem amplo. Uma série de questões aí envolvendo o direito animal que eu posso ir falando aí aos pouquinhos. Legal, a gente vai com certeza abordar todos esses temas.
no programa de hoje. Eduardo, a gente estava conversando antes, né, de a gente começar aqui o nosso programa nos bastidores. Existe um campo de trabalho muito grande, né, para o médico veterinário hoje. Você consegue citar alguns desses campos para a gente? Nós que somos leigos, estamos do lado de cá, né, a gente fica só com aquele pensamento do médico veterinário que atende o nosso cão, o nosso gato. Quais as oportunidades, quais os campos que existem hoje? É um campo enorme, na verdade, a gente nem imagina, né? Porque quando a gente pensa no médico veterinário, você pensa que é aquele médico veterinário clínico apenas, mas o médico veterinário hoje pode trabalhar na área clínica de pequenos e grandes portes, na produção animal, na área com animais silvestres, na área de controle de pragas como eu, na área de inspeção de alimentos, regulatório de alimentos, regulatório de medicamentos. Então, é uma área extremamente vasta, com pescados, né? Com então, pesquisas. Assim, com pesquisas, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de medicamentos. Então, é uma área extremamente vasta, né? Hoje, as pessoas não fazem essa ideia. Quando você pensa no veterinário, né, você já pensa no clínico. Sim. Mas não, é uma área enorme, é uma área que ainda vai desenvolver mais, né? Uma área que também está se especializando, dividindo em categorias, né, como especialista, muito similar ao que é na medicina, né? Oftalmologistas, odontologistas e áreas mais específicas. Até na área clínica, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, até na área clínica tem já as suas diretrizes, né? Tem já os seus segmentos. Sim, tem aquele médico que é o responsável pela anestesia, por exemplo, antes da cirurgia. Sim. Tem, né, o médico veterinário que cuida de diferentes partes ali do processo todo. Com certeza. Hoje você se especializa como um médico, né? Da mesma forma. Hoje você é ortopedista, você é anestesista, veterinário anestesista, apenas cirurgião, você não é clínico e cirurgião, né? Diferente do passado. Do passado você se formava em medicina veterinária, na minha época ainda era um pouco assim, há 20 e poucos anos atrás. Hoje não. Hoje você se forma e você se especializa numa área específica, exatamente como medicina. Tem veterinários especialistas em cada área, né? Odontológica, oftalmológica, ortopedia, clínica ou cirurgia separado, anestesiologistas. Então isso muita é muito bacana. Isso é muito bacana. Acaba sendo muito mais especialista, porque o animal tem, vamos dizer, diversas particularidades entre as espécies, né? Muda muito. Eu não posso comparar um canino de um equino, por exemplo. É um trabalho muito específico, né? Então, hoje, com a medicina veterinária especializada, você consegue trabalhar e se especializar em cada espécie. O médico veterinário consegue se concentrar, pelo menos, em um único universo. Exato. Né? Não é generalista mais, ele é especialista. Isso é muito bacana. Com isso, a gente ganha qualidade também nos atendimentos. Ganha qualidade no atendimento, ganha segurança para quem usa o serviço do médico veterinário em si, né? Isso é um grande diferencial hoje em dia. Acho muito bacana. Ô Yuri, e enquanto você falava, você se apresentava para a gente, também me vieram várias ideias aqui na cabeça, pensando nesse universo do direito, né, ligado aos animais. Eu já pensei, por exemplo, nas pesquisas, né? Existe uma polêmica muito grande quando se fala em pesquisas com animais, e aí existe também o direito do animal neste sentido. Enquanto você se apresentava, eu também pensei nas situações de maus tratos a cães, gatos, a animais de grande porte. Explica um pouquinho também da tua atuação e do universo do direito e dos direitos, né, dos animais, por favor. Perfeito, Bruna. O direito animal, ele é um ramo praticamente novo, né, a gente pode dizer, no Brasil e no mundo. A gente está agora passando por uma reforma do Código Civil. O comitê de juristas que foi formado para apresentar uma proposta para o Senado finalizou o trabalho há poucos meses. E uma das grandes mudanças, que se der certo a gente vai ter no Brasil, é mudar a classificação dos animais de coisas, de objetos, né, porque hoje eles ainda são assim considerados pelo nosso Código Civil, eles vão passar a ser considerados como seres sencientes, como a gente já tem em alguns países da Europa, por exemplo, né, como Portugal, França. Então, a gente tem, nos últimos anos, produzido bastante pesquisa. Tem muita gente cada vez mais pesquisando, estudando, falando sobre isso na academia e também na advocacia, né? E essa questão que você levantou é muito importante, a questão dos testes em animais, né? Para cosméticos, por exemplo, a gente tem tido uma mudança muito grande nos últimos anos.
tem vários estados da federação que já proibiram a realização de testes em animais para fabricação de cosméticos, né? Inclusive, o STF julgou algumas ações diretas de constitucionalidade sobre esse tema, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro e do estado do Amazonas, né? Que são 2 estados que proibiram. Isso vem na esteira aí de muitos anos de luta em vários países do mundo para que os animais não sejam utilizados para experimentos científicos, né? Então, para cosméticos, a gente já teve esse avanço, mas ainda existe teste em animais para diversas finalidades, né? E aí a gente tem no Brasil a Lei Louca, que é uma lei relativamente recente, que regulamenta essa matéria, né? Nós temos o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Experimentação Animal, né? E aí a gente tem a previsão dos CEUAs, né, que são os centros de experimentação dentro de universidades e de empresas. Então, esse é um ramo muito interessante, muito importante, né? A gente vem avançando aí em termos de discussão no Brasil, né? E com relação aos maus tratos que você levantou, é um tema também super atual. A gente teve recentemente a Lei Sanção, que acredito que ficou bem conhecida por grande parte do povo brasileiro. Ela é uma lei que foi promulgada a partir daquele caso do cão Sansão, que teve as patas decepadas em Minas Gerais. E até a sanção estava lá em Brasília, na cerimônia de promulgação da lei. E essa lei fez o quê? Ela aumentou a pena do crime de maus tratos, que está lá na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, artigo 32. A gente tem uma pena muito branda para crime de maus tratos no Brasil, e a partir da Lei Sanção, cães e gatos que são vítimas de maus tratos, a pessoa que cometeu, o criminoso, ele vai ter uma pena agora que pode chegar a 5 anos de reclusão, né? Então, esse foi um grande avanço comemorado pela sociedade, e a gente tem visto que cada vez mais a gente tem mais denúncias, né? Os casos vão chegando cada vez mais às autoridades e também à imprensa, né? A sociedade brasileira está mais atenta para a questão dos maus tratos. Claro que, com relação a cão e gato, que são os animais do nosso convívio, das nossas famílias multiespécie, né? E como vocês mencionaram, também os equídeos, né? Os cavalos são também animais mais próximos do nosso convívio, então também chamam bastante atenção, principalmente quando são ainda utilizados em carroças para tração, né? E tem também os jumentos, que são animais muito especiais, né? Eu tenho um trabalho específico com jumentos desde 2018, de proteção a esses animais. Mas também a gente pode falar de maus tratos para qualquer outro animal, né? Porque o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais não faz essa diferenciação, né? Então, quando eu falei do bem-estar animal na pecuária, a gente tem a relação aumento do bem-estar, né? Para que a gente justamente não tenha possíveis situações de maus tratos, né? Porque é possível também ter, quando a gente fala de bovinos, de suínos, de aves, né? Então, essa questão dos maus tratos é importante. A gente vem avançando bastante também no Brasil. E é algo difícil, imagino, de você perceber, né? Principalmente, né, com relação a esses animais que são criados para abate. Ainda que eles sejam criados para abate, para reprodução, é necessário que esses animais tenham dignidade. Né? É necessário que eles sejam criados de uma forma decente, que eles não sofram, não há necessidade de sofrimento, mas ainda assim eu imagino que seja uma situação difícil de você chegar, né, nessas situações de maus tratos. E enquanto você falava, né, a respeito da Lei Sanção, tem algumas coisas que são até difíceis, né, da gente digerir, de a gente ouvir que alguém seja possível de fazer, enfim, essas maldades contra os bichinhos. Mas eu imagino, gente, que essas atualizações que a gente tem, tanto no mundo do universo veterinário, quanto no mundo do direito, e aí relacionado, né, com a questão dos animais, a gente tem esses avanços porque hoje o Brasil é o segundo maior mercado pet, então as pessoas estão se aproximando cada vez mais dos animais. Então, de fato, é necessário que a gente tenha, né, todas essas atualizações. E enquanto você falava também, Yuri, eu me recordei aqui de um caso muito recente, que foi a questão do cachorrinho, que acabou morrendo porque foi levado para um aeroporto distante, né, errado, de forma errada,
Isso também vem trazendo atualizações na lei, se não me engano, principalmente em relação à questão das bagagens, né? Da permissibilidade de eles serem levados no bagageiro e não na cabine. Em que pé está essa situação? Você sabe me atualizar? Bem lembrado, Bruno. Esse caso também foi um caso de comoção nacional, o caso do Joca, né? Aquele Golden que foi extraviado, foi parar em Fortaleza, ficou sob o sol escaldante, morreu, né? De sede, fome, acho que teve uma parada cardiorrespiratória. Caso muito triste. Na época, muito triste. E não foi o primeiro, né? E nem o que chama mais atenção ainda, né? Não foi o primeiro caso. Eu acho que no meio de criações isso é mais comum do que é divulgado, na verdade. Esses casos de morte, você compra um filhote que vem de outro estado e vem de avião, e né, nos bastidores aquilo é mais comum, é tanto que tem uma garantia de quando você compra, se ele vir a morrer, você vai receber outro animal. Então, como se fosse uma mercadoria. Como se fosse uma mercadoria. Eu acho que tem que desvincular o animal de mercadoria. Assim como você falou na questão dos frigoríficos, os frigoríficos mais profissionais, né, o correto, ele tem toda uma regra de abate, de eutanásia, né, considerada pela ciência indolor. Então, assim, ele tem que se adequar àquela situação de forma correta. O problema é o que acontece clandestinamente. Esse é que é difícil para a gente, vamos dizer assim, identificar. Né? Muitas vezes, aí o doutor Yuri pode falar melhor, mas muitas vezes você tem que esperar denúncias, né? Acontecer denúncias, indicativos de que isso está acontecendo fora do regime legal, né? Vocês, como veterinários, têm alguma atuação nesse cenário, neste meio ou não? A gente tem um compromisso, né? Um compromisso com a causa animal. Quando eu falo atuação é muito relativa. Eu posso ter, vamos dizer assim, eu tenho a obrigação de cuidar desse bem-estar, eu tenho a obrigação de garantir esse bem-estar, né? Se eu sou um responsável técnico de um frigorífico, por exemplo. Mas todo frigorífico precisa necessariamente ter um responsável técnico? Precisa. Todo ambiente que lida com animais, ele precisa de um responsável técnico. Todo ambiente que tem abate de animais, ele precisa de um responsável técnico médico veterinário. Olha que interessante. Tá? Isso é interessante, é também um ramo, como a gente estava falando, da medicina veterinária. Uhum. E a gente tem um compromisso com a profissão, né? A gente não pode permitir que aconteça algo que esteja fora, que seja por necessidade econômica, a gente tem que ir lá e isso não pode ser assim, isso vai acontecer da forma correta. Então a gente tem esse compromisso com a profissão, com o animal, né? De garantir o bem-estar deles e denunciar quando necessário. Alguma coisa sai quando do controle. Né? Quando sai fora do controle do que é esperado. Quando sai do controle do que é legal. Né? Nestes casos, Yuri, como que a lei se dá para esses frigoríficos, por exemplo, que conseguem driblar essa necessidade de um veterinário? E digo mais ainda, para as pessoas que estão nos assistindo aqui e de repente até já se depararam com uma situação como essa, como denunciar, o que fazer quando a gente dá de cara com uma situação como essa? Excelente, Bruno. Eu gosto sempre dessa pergunta e de poder falar sobre isso para todo mundo, porque isso faz parte da nossa cidadania, né? A gente precisa, enquanto povo, ainda amadurecer muito, né, em termos de cidadania, de exercer os nossos direitos e deveres também, né? Então, sempre que houver uma situação de maus tratos aos animais, ou mesmo de irregularidades, né, várias, a pessoa que tem essa informação, ela precisa denunciar para os órgãos responsáveis, né? Então, se um frigorífico, por exemplo, não tem o responsável técnico, ou mesmo uma clínica veterinária, né? Um pet shop, um hospital veterinário, enfim, né? As situações são várias. Sempre que não houver, por exemplo, esse profissional, né, precisa haver uma denúncia. Qual é o primeiro órgão para o qual a pessoa pode denunciar? O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado, né? Porque é o órgão que fiscaliza ali a classe dos médicos veterinários, né? Outro órgão que é sempre importante ser acionado é o Ministério Público, né? Que é também o Ministério Público do Estado respectivo, né? Em algumas hipóteses o Ministério Público Federal.
Então, hoje em dia, com tudo online, a pessoa pode entrar no site do Ministério Público, fazer uma denúncia ali pelo próprio site, né? A polícia também pode ser acionada, pode e deve, né? Então, polícia ambiental, onde houver, ou mesmo a polícia civil, a polícia rodoviária federal, em alguns casos, né? Quando a gente fala, por exemplo, em transporte de animais sem a GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, e a gente sabe que isso acontece muito no Brasil, infelizmente, né? A gente precisa também acionar, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, né? Então, são basicamente esses órgãos, sem prejuízo de outros, que podem e devem ser acionados em casos de crimes ou irregularidades, né? Eu só queria voltar rapidamente para comentar uma fala do Dr. Eduardo que eu adorei, quando ele fala que a gente precisa desvincular os animais dessa categoria de mercadorias. E é justamente isso que a gente está fazendo hoje no Brasil com a nossa alteração do Código Civil, né? Dando tudo certo, eu espero que dê, nós vamos ter um Código Civil atualizado, né? Porque hoje os animais eles são considerados bens semoventes, ou seja, que se movem por movimento próprio. Isso ficou como resquício do Código de 1916, na atualização de 2002, né? Então, vejam, é uma coisa totalmente arcaica, anacrônica, então a gente precisa fazer de fato essa desvinculação, né? E aí os animais não vão mais, também voltando rapidamente, não vão mais poder ser transportados em bagageiro, em porão de avião, que isso é um absurdo, né? Quando aconteceu o caso do Joca, a ANAC fez uma audiência pública e eu fiz questão de me inscrever para falar, né? Porque assim, nós precisamos lembrar que a ANAC, como as outras agências reguladoras, elas foram criadas justamente para regular setores, né, que foram privatizados e que exercem função pública, que são serviços públicos essenciais. E a aviação civil é um serviço público essencial, né? Então, a companhia aérea não pode ter tanta liberdade assim para decidir se vai transportar um ser vivo, senciente, no porão do avião, né? Que passa medo, que pode ter uma despressurização, enfim, são N situações que podem acontecer, o doutor Eduardo acho que pode até falar melhor do que eu sobre isso, e o animal está lá desamparado. A grande questão então, a grande questão quando essa história veio à tona foi justamente essa questão da regulação, né? Porque não existia uma determinada regra para todas as companhias aéreas, inclusive eu me recordo, porque como jornalista eu cobri muito bem essa história do Joca, cada companhia, inclusive, tinha suas próprias regras. Exato. Estava livre para saber o que fazer, né? Tinha ali a contratação de um veterinário, mas não sei, né? Como que a gente vai saber se o veterinário podia ou não dar uma opinião, uma sugestão para que a companhia aérea fizesse isso ou aquilo, né? Aproveitando o gancho dessa história do Joca, que é muito interessante, mas antes disso, Yuri, como é que está essa situação hoje? Os cachorros, eles necessariamente não podem mais ser transportados em bagageiros ou isso ainda está em transição? Ainda está em transição, Bruna. Eu sei que, por exemplo, a TAM, se eu não me engano, ela está com esse transporte suspenso, né? Eu não sei te falar de todas as companhias. Eu não vi nada da ANAC, né? Então teve essa audiência pública, mas assim, não houve uma alteração da normativa sobre isso. E na época do Joca, vários projetos de lei foram apresentados, mas eles ainda estão em tramitação lá no processo legislativo, né? Então, assim, hoje a situação é a mesma ainda, né? Os animais de pequeno porte podem ser transportados na cabine, então gatos e cães pequenos. Agora, cães grandes, a gente ainda não tem no Brasil nenhuma lei, nenhuma norma infralegal que exija que os animais sejam transportados na cabine com o tutor. Já faz tempo, né, que isso aconteceu, já faz um tempo considerável, né? A gente poderia já ter uma resposta em relação a isso. Sim, com certeza. Doutor Eduardo, no caso de transporte de animais, o que é necessário para que ele chegue em segurança no destino? O ideal é que ele fosse acompanhado, porque o que acontece hoje, quando a gente fala de um transporte animal, ele vai para o bagageiro do avião. Ele pode passar 1, 2, 3, 4, 5 horas naquela situação. Calor, frio, fome, às vezes mal-estar, né? E você não tem, se não tem ninguém acompanhando, ele está sozinho ali, você não tem como saber o momento nem de atuar. Então, por isso, muitas vezes, o animal, quando chega no destino final, ele já está num estado complicado, até de você prestar um socorro. Morto. Às vezes morto, que é o que já aconteceu aí. Então, assim,
O ideal realmente é que ele esteja acompanhado do seu tutor. Tá? Obviamente, o animal para embarcar no avião tem que ter atestado de saúde, né? Sua guia de GTA em dia, então ele tem que estar totalmente vacinado para garantir que ele é um cão saudável para subir no avião. Se ele tem algum problema cardíaco ou não. Se ele tem algum problema cardíaco ou não, deve ser avisado ao médico veterinário responsável para que dê as orientações necessárias para que ele viaje, se é necessário medicação ou não durante a viagem. Existe muita controvérsia, inclusive entre os médicos veterinários, em relação a medicar o animal para viajar. Né? Alguns acham que é melhor sedar, outros acham que é melhor não sedar. Tá? Particularmente, eu acho que o ideal é estar junto com o seu tutor e sem estar sedado. Só isso que você já calma, né? Possa identificar qualquer problema durante o voo, né? Buscar um socorro para o animal. Então, eu sou 100% a favor de que ele viaje ao lado do seu tutor. Ô Yuri, a gente estava comentando aqui que quando aconteceu esse episódio do Joca, não existia nenhuma regulamentação para o transporte ou não de animais, né? Como não existia essa regulamentação, eu imagino também que as companhias aéreas não necessariamente pediam todos esses exames para comprovar o estado de saúde do cachorro, o que fica ainda mais difícil de saber se o cachorro vai, ou o gato, enfim, um animal vai chegar no destino saudável, né? Porque se ele tem algum problema de saúde que a companhia aérea não sabe, não fez questão de identificar, pode ser que ele tenha um mal súbito só no transporte. Isso também seria interessante? Tem alguma coisa com relação à lei voltada especificamente para isso? Na verdade, existe uma regulamentação da ANAC, só que ela deixa a critério das companhias aéreas o que elas vão fazer, se elas querem transportar ou não e onde, né? Então, na verdade, é como se não existisse. Com relação aos atestados, à saúde do animal, eu não sei se todas, mas eu acho que as companhias são rígidas, né? Eu mesmo já viajei com meus gatos, eu morei 5 anos em Salvador, depois voltei para São Paulo, e voltei com meus gatos, né? E foi bem difícil, assim, porque precisava de fato de toda a documentação, carteira de vacinação. Mas a preocupação, o doutor Eduardo pode até me corrigir se eu estiver enganado, a preocupação maior é com as doenças zoonóticas, né? Então, por exemplo, o animal tem que estar vacinado para a raiva, porque a raiva ela pode ser transmitida para os humanos, né? Então, se o cão lá ou o gato ataca alguém no voo, pode transmitir a doença. Agora, eu acho que não tem tanto essa preocupação de fato com a saúde cardíaca, por exemplo, do animal. Isso fica mais a cargo do tutor, né? Que precisa conhecer o histórico do animal, fazer o check-up com frequência. Isso faz parte do bem-estar, né, animal. E aí, se o animal tiver um problema cardíaco, precisa consultar o médico veterinário para saber se pode ou não viajar, né? Enfim, essa questão da medicação calmante é verdade, isso que o doutor Eduardo falou, né? Alguns veterinários falam que é para dar, outros falam que não é para dar, porque aí o animal ele está um pouco, como é que fala? Assim, sob o efeito da substância, só que ele está naquela situação do avião que ele não entende direito e aí ele fica pior, a situação dele é pior, né? Exato. Então, são seres sensíveis, tem muita né? responsabilidade do tutor. Exato. Exatamente, doutor Yuri. A questão é que se preocupam mais, e está certo em se preocupar com a parte zoonose. Isso é correto. A gente precisa se preocupar com a parte zoonose, com raiva, entre outras doenças que são vetorizadas por um animal infectado, mas a gente precisa se preocupar com o bem-estar também. Tem que ter uma balança equilibrada nisso, né? Não pode só um lado. E sim há uma corresponsabilidade da companhia aérea nisso. Tá? Um checklist correto que deve ser feito, uma preocupação. Quando ele está dentro da aeronave, de uma certa forma, ele está sob a responsabilidade da companhia. Então, assim, não pode esquecer esse lado. A parte de zoonose, não é indiscutível a importância é global, não é só nossa, mas precisa também pensar no bem-estar para que a viagem aconteça como nós fazemos a viagem, né? Seja uma viagem tranquila e ocorra sem nenhum problema. Tem aquela questão do termo de responsabilidade, também é muito polêmica, né, Yuri? Quando o tutor ele assina ali um termo de responsabilidade, se responsabilizando para tudo e qualquer coisa que acontecer durante a viagem, não é bem por aí, né? Aí me parece que a companhia aérea fala o seguinte, quando faz esse tipo de situação, quando faz esse tipo de coisa. Bom, vou transportar. O que vai dar ou não, a responsabilidade é sua. Também tem um gapzinho aí nas leis, que me parece muito interessante de a gente comentar no próximo bloco, porque, senhores, já falamos bastante. Falamos tanto que o primeiro bloco já acabou.
Para você que está nos acompanhando, continua com a gente volta já já para um segundo bloco de entrevistas, tá bom? Voltamos com o nosso segundo bloco do Alesp em Pauta, que hoje fala a respeito do Dia do Médico Veterinário. A gente já levantou várias polêmicas aqui, né, gente, ao longo do nosso primeiro bloco. Vamos amenizar um pouquinho o tom? Vou voltar com você, doutor Eduardo, para que o senhor nos explique o que é o bem-estar animal, como é que a gente sabe identificar que um gato, que um cachorro, que um animal de grande porte, que um jumento, como o Yuri estava levantando ali no primeiro bloco, como é que deve ser a vida deles, para que seja uma vida decente, para que seja uma vida digna? Vamos pensar assim, o que é uma vida de qualidade para nós, né? É você ter todas as condições para ter um ambiente saudável, né? Eu tenho água, eu tenho comida, eu tenho um ambiente saudável, um ambiente limpo, um ambiente adequado. E evitar o sofrimento. Então, o bem-estar, de uma forma geral, é ter um ambiente próprio, adequado para ter o animal, né? Ter aquela condição de ter o alimento correto, o cuidado correto, o carinho correto, vamos dizer assim, né? Eu falo carinho é muito relativo, mas é aquela situação de não gerar desconforto ao animal, né? E existem responsabilidades que os tutores têm de ter e que precisam saber disso na hora de adotar. Total. E, de novo, a responsabilidade também é muito abrangente. Quando a gente fala de responsabilidade, não é só a responsabilidade, eu sou o tutor e tenho um animal da minha casa. E faço o que eu bem entender. E faço o que eu bem entender. É a responsabilidade também com as outras pessoas em relação ao animal, é a responsabilidade de evitar acidentes com o animal, né? De um cuidado de uma forma geral. Você é o responsável pelas vacinas, por exemplo. É isso que eu ia falar. A gente pode citar aqui alguns exemplos. As vacinas, por exemplo, quando o doutor Yuri falou das zoonoses, então eu sou responsável pelo esse controle no meu animal, de ter as vacinas em dias, né, para não prejudicar, vamos dizer assim, as pessoas de uma forma geral também. Então você tem que dar condições boas ao animal e boa à população, de uma forma geral, né? Então a responsabilidade é muito ampla quando a gente fala de responsabilidade e bem-estar. Mas existem algumas responsabilidades que são aquelas chaves que não tem como você fugir. A questão, por exemplo, da vacina, que aí você está se preocupando, claro, com o cachorro do vizinho, com a cachorra da vizinha, com a sua família, mas também com a saúde do seu bicho. Sim. Né? Também tem a questão da focinheira, aí depois o Yuri pode entrar nessa seara com a gente. Tem cachorros, especificamente aqui, que precisam usar, outros que não têm essa necessidade, e aí a gente está pensando também no coletivo. Sim. Há uma mistificação de raças também, isso é uma coisa muito... Né? Eu e o doutor Yuri pode até me ajudar em relação à legalidade. Sim, a gente vê muito em convenções de condomínio esse negócio de algumas espécies ser obrigado a usar, algumas raças ser obrigado a usar focinheiras, outras não. Mas por mistificação das pessoas, de uma forma geral. Eu não sei se isso realmente existe um amparo legal para tomar essa decisão. Isso é polêmico. Então, a gente vai... Eu vou deixar até o doutor Yuri, eu acho que ele tem mais conhecimento para responder isso. Eu, como médico veterinário, eu vou acabar agindo com o coração, não 100% na razão. Mas você, como médico veterinário, pode atestar aquilo que é de responsabilidade básica e mínima. O comportamento do cão, de uma forma geral, é responsabilidade do seu tutor. E muitos acabam sendo vítimas de uma criação errada, né? De um estímulo errado que é dado ao cão para que ele se torne violento ou dócil, né? Então, assim, o equilíbrio no comportamento do animal depende do seu tutor. Depende muito mais do seu tutor do que da raça em si. Aqui... As raças, de uma forma geral, têm aptidão de caça, aptidão de guarda, aptidão, né, de busca. Então, tem várias aptidões diferentes. Ela, estimulada de forma errada, pode gerar um cão mais agressivo. De novo, essa responsabilidade é do tutor. Então, o senhor está me dizendo que o comportamento do cão é de responsabilidade do tutor. E eu estou aqui só lembrando do Theo, do Romeu lá em casa. O Romeu, essas horas, deve estar esparramado no sofá, numa preguiça. A responsabilidade é toda minha.
Toda sua. Eu não vou mentir que eu tenho uma Cheetah, que é uma Blue Heeler, que deve estar exatamente assim nesse momento. Só vive no sofá, ela é a dona do sofá de casa. Nesse caso não é crime, né, Yuri? Não. Mimar demais pode. Não. Com certeza. Tenho o mesmo problema lá em casa. Meus gatos são os reis do lar. Então, nessa hora, certamente também deitados lá, usufruindo da tarde de descanso, enquanto a gente trabalha. É isso, precisa trabalhar para pagar a ração high premium, né? Do Theo, do Romeu Sim. e tudo mais. Yuri, eu queria entrar com você nessa questão de condomínios, por exemplo, que é bem polêmico e bem interessante. Isso varia, tem muitas variações de condomínio para condomínio em relação à convivência com os animais. Tem alguma regra que vale para todos os condomínios? Ou, de fato, a questão é muito particular? O que pode, o que não pode? O que é de responsabilidade do tutor? Onde o condomínio pode realmente e deve dar pitaco? Tem a questão do elevador social, do elevador de carga e descarga, enfim. O que você pode me contar desse universo? O que a gente vê muito é o que o doutor Eduardo falou, né? A gente vê muitos condomínios com proibições generalistas. Então, não pode ter pitbull, não pode ter rottweiler, não pode ter isso, não pode ter aquilo, né? Mas, como ele mesmo disse, há essa mistificação das raças. Então, não é porque o cachorro é de determinada raça que você pode ter uma proibição a priori, né? Então, geralmente, essas convenções condominiais, essas regras de condomínio nesse sentido, quando são contestadas judicialmente, elas caem, né? A gente tem vários casos na jurisprudência em vários estados dizendo que essas proibições são ilegais, né? Por outro lado, a gente precisa observar cada caso, né? Porque às vezes um cão dessas raças ou de uma outra raça ou vira-latas, eles são mais agressivos, né? E falando em responsabilidade do tutor, se o animal é agressivo, o tutor sabe disso, ele precisa andar com o cachorro com rédea curta, com focinheira, né? A gente vira e mexe vê casos, recentemente a gente teve caso de uma professora, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que perdeu um braço ou uma perna porque o cachorro atacou no meio da rua, né? Então, assim, a gente toda hora tem esses casos. E aí é responsabilidade do tutor, que sabe que tem um animal agressivo, violento, perigoso, e deixa o animal solto. Isso nem necessariamente dentro de um condomínio, às vezes na rua, né? Então, a chave de tudo é o bom senso. A gente não pode ter as proibições a priorísticas nos condomínios, mas também precisa contar com o bom senso e a responsabilidade dos tutores, né? Porque às vezes a gente sabe disso, né? Tem pitbull que é um super manso. Então, por que vai proibir esse animal de circular no condomínio? Por que vai exigir que ande com focinheira, né? E se você tem um vira-lata que é agressivo, você precisa deixar esse animal com focinheira, ou enfim, sem causar risco para nenhum morador, né? E essa situação também, ela pode acontecer, como eu disse, nas ruas, né? É a mesma situação, a gente precisa da responsabilidade do tutor. Em condomínios horizontais também de casas, a gente tem problemas muito frequentes com gatos, né? Aí já é um problema um pouco diferente, que eu já estou aqui mudando de assunto, mas é que me veio à mente. A gente tem, por exemplo, colônias de gatos que vivem em condomínios de casas, e aí sempre tem uma parte dos moradores que cuida, que gosta, e uma parte dos moradores que não quer ver nem pintado de ouro, né? Então aí precisa sentar todo mundo, conversar, chegar no meio termo. Agora, o que não pode, obviamente, é o que a gente vê acontecendo: envenenamento, maus tratos, né? Tem gente que tira os potes de ração e água dos condomínios, né? Deixa os gatos sem água, sem comida. Então, assim, tem as guerras nos condomínios, né? Entre os protetores e aqueles que não querem. Então, a gente já fez intervenção em vários condomínios, já fiz notificação, aí tem vários casos, né? Tem casos que são mais simples, casos mais complexos, mas realmente, assim, sempre tem problema em condomínio, seja horizontal, seja vertical, e a gente precisa contar com o bom senso e a cooperação de todos para resolver, né? Antes de eu passar a bola aqui para o doutor Eduardo, uma única pergunta muito rápida. Os condomínios podem, de fato, legalmente, proibir ou não a presença de um bichinho? Não, não pode. Só não pode, um comentário sobre o que o doutor... Gostei muito da questão do bom senso, porque eu acho que isso é a chave de tudo. Mas é, né, o mais difícil também, né? É o mais difícil, mas isso é a chave da boa convivência, né? Eu gosto de cachorro, você não gosta de cachorro. Então, eu seguro o meu cachorro aqui na guia, passo por você e nada vai acontecer. Então, um pouquinho de bom senso das duas partes, né?
faz com que a gente conviva bem, né? Sem dúvida. Se as pessoas todas, né, entendessem isso, a gente seria ótimo, seria ótimo. A gente veria muito melhor. Mas ainda nessa seara dos condomínios, doutor Eduardo, infelizmente isso acontece muito o tempo inteiro. A gente está noticiando gente que envenena. Recentemente no Rio de Janeiro aconteceu, inclusive um ator famoso veio a público, o Cauã Raymond, disse que teve o cachorro envenenado. Exato. Nestes casos, doutor, o senhor como veterinário, o que a pessoa deve fazer? Quais os sinais para identificar um possível envenenamento? O que fazer nos primeiros momentos? Depende muito do princípio ativo do veneno. Infelizmente, quando as pessoas envenenam um cão e um gato num condomínio, ele usa, na maioria das vezes, venenos ilegais, o que chama de chumbinho, mão branca, 1080, que não tem um antídoto muito fácil e é rápido a morte do animal, tá? Mas de praxe, para identificar um animal envenenado, ele tem convulsão, ele saliva bastante, tem dificuldade de deglutição, né? Às vezes fica, vamos dizer assim, estático, né? Não se mexe, então a pupila dilatada, né? Então assim, é um sinal de envenenamento. O que fazer vai depender do princípio ativo do veneno. Mas a pessoa não sabe, né? Não sabe. Então, se ele dificilmente vai saber. É diferente de acontecer um acidente doméstico, ele dentro da sua casa se alimentou de um veneno que você ia usar para uma determinada ação de, sei lá, de controle de pragas dentro da sua casa. Mas quando ele é envenenado assim, você nunca sabe. Então, geralmente o que você usa ainda é carvão ativado, né? Fazer com que ele ingira bastante água para dissolver aquilo e levar para um médico veterinário urgente, né? Urgente, porque geralmente, como eu falei, os venenos usados são clandestinos e a ação é muito rápida. Agem muito rapidamente. Agem muito rápido. Mas é reversível, doutor? Pode ser, depende muito do tempo e da dosagem que ele consumiu. Então, essa relação tempo-dosagem pode salvar o animal. Então, o mais rápido possível, levar para uma clínica. A boca espuma algo nesse sentido, não? Sim, ele saliva bastante, gera bastante espuma, porque ele está com dificuldade de respirar por causa da paralisia das vias respiratórias, ele começa aquilo a misturar saliva com oxigênio e começa a espumar bastante, né? Geralmente seguido de convulsão e a parada total do animal. Isso é de uma crueldade sem tamanho, né? É uma crueldade sem tamanho. Infelizmente, eu já tive um cão que faleceu assim. Eu acho que não foi a intenção do vizinho matar meu cão, mas ele usou para controlar roedor, um veneno ilegal, e o meu cão veio a pegar o roedor, que estava possivelmente sujo com aquele veneno, e morreu, não deu tempo de eu salvar, dentro da minha casa. Nossa, antes de eu passar então a bola para o Yuri, eu queria continuar nesse tema, porque isso agora é muito importante. Como é que você controla as pragas dentro da sua casa, tendo um bichinho, tendo gato, tendo cachorro? Como é que faz? Primeira coisa, chama uma empresa especializada, né? Nós não temos permissão de utilizar veneno, né? Venenos, eu falo venenos profissionais, que a gente chama de domissanitários, na verdade, né? Veneno é uma palavra muito forte, mas domissanitários são produtos legais para utilização no controle de pragas. Então, a primeira coisa é chamar uma empresa especializada. Por quê? Porque essas empresas estão preparadas tecnicamente para fazer esse controle, com conhecimento da biologia da praga e do uso do domissanitário, né? De forma correta, porque não é simplesmente colocar veneno. Colocar veneno, às vezes, até tem um efeito contrário. Por exemplo, controlar roedor, né? Se eu uso o veneno de forma incorreta, a quantidade incorreta, né? O veneno incorreto, eu posso gerar uma pequena queda naquela população que está ali e aquela população fazer o que a gente chama de efeito bumerangue. Ele começar a se multiplicar para compensar a perda da colônia. E ele começa a acelerar o processo de reprodução dos indivíduos, de reprodução. E ele acaba gerando uma infestação muito maior. Então, essa é a importância de você chamar alguém especializado. Não querer resolver o problema sozinho. Então, eu não indico para ninguém tomar ação por vontade própria, vamos dizer assim, por conta própria. E ainda nessa questão domiciliar, tem produtos na minha casa que eu uso, por exemplo, para fazer a limpeza do meu lar que podem ser prejudiciais para a saúde do meu animalzinho? Sim, pode sim. Alguns exemplos, doutor? Produtos que têm uma composição química muito pesada, por exemplo. Não vou falar de marcas em si, mas produtos que têm uma composição química muito pesada, tipo aerosóis, tipo produtos, como é que eu posso dizer?
tensoativos, produtos que têm na sua composição produtos mais tóxicos, menos neutros. O ideal, você vai limpar o ambiente, vai usar detergente, desinfetante, é tirar o animal do ambiente no momento que você estava, esperar secar e trazer de volta. Normalmente esses produtos se degradam muito rápido também. Então, logo que secou, você trazer o animal de volta. Tá? E a sensibilidade do animal vai variar, de indivíduo para indivíduo. É como ser humano. Eu posso ter um tipo de alergia que você não tem. Então, o animal também é assim, ele pode ter sensibilidade a produtos, né, mais alérgicos. Então, eu recomendo para quem tem animais, primeiro vai limpar, tira o animal do ambiente, mas recomendo produtos mais neutros, de composição neutra. Né? Às vezes água e sabão resolve também, água né? e sabão resolve. Tá? E não usar inseticidas ou raticidas por conta própria. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E, Yuri, as leis com relação a esse tipo de crime, por exemplo, de envenenamento, né, são leis muito brandas? Na sua avaliação? Infelizmente são, Bruna. São leis muito brandas. Com a lei sanção, como eu falei, a gente teve um aumento interessante da pena para crime de maus tratos contra cães e gatos. Né? Quais são as penas? Infelizmente no Brasil... Olha, para cão e gato é de 2 a 5 anos de reclusão, né? Mais multa e mais a perda da possibilidade de ter outro animal, né? Da guarda de outro animal. Mas assim, ainda assim é pouco, né? A gente vê crimes bárbaros, inclusive zoofilia, que a gente não tem um tipo penal próprio, né? Existem projetos de lei para isso, mas a gente não tem. Então a zoofilia hoje entra no crime de maus tratos. E toda hora a gente vê na mídia algum caso, né? Com cachorro, com gato, com vaca, com cavalo, né? É uma coisa horrorosa. Então, assim, para crimes bárbaros como zoofilia, e mesmo enfim, qualquer maus tratos contra animais, né? Eu penso que é bárbaro. E a gente tem essa pena, a pessoa pode pegar no máximo 5 anos, né? Eu acho bem pouco, mas já está bem melhor do que era, né? Só que a gente não tem no Brasil crime, matar animal doméstico não é crime, né? Então, quando acontece um envenenamento com morte, a gente precisa conseguir comprovar, né, que aquele envenenamento causou sofrimento para o animal, né? Porque às vezes, aí o doutor Eduardo pode até me ajudar, mas dependendo do caso, o animal vai ficar muito tempo ainda sofrendo, agonizando até morrer, né? Ou, até o caso do Carl Raymond que vocês citaram, se eu não me engano, um cão morreu, mas a outra cadela dele foi envenenada e não morreu, né? Mas imagina que essa cadela não sofreu, né? Felizmente não morreu, mas sofreu. Então aí entram os maus tratos, né? Infelizmente a gente não tem a morte do animal como crime. Pois é, e também é muito difícil de saber, identificar quem foi que fez isso, né? Porque como é que você vai saber? Normalmente é uma coisa escondida, vai ali no momento em que o dono não está, que o tutor não está. É dificílimo você identificar, talvez por isso seja muito difícil de penalizar. Não quer ser descoberto, né? E já dificulta bastante. E ele falou uma coisa importante, que é uma morte sofrida, né? Que vai gerando falência a alguns órgãos até o animal vir a morrer. Então é sofrida e muitas vezes quando ele se recupera, tem casos de o cão se recuperou, ficou bom e desenvolveu convulsão, por exemplo. Ele passou a ser epilético após o envenenamento. Então, às vezes a sequela pode ser longa e pode ser até para o resto da vida. E tem consequências também emocionais? Ele falou, por exemplo, o Yuri acabou de citar o caso do Carl Raymond. Realmente, um morreu e a outra viveu. Está viva a cadela. Mas a cadela também não... O senhor, como veterinário, o senhor pode me explicar melhor isso? Ela não tem uma questão emocional? Ela não vai sentir falta do outro bicho? São seres sensíveis? São seres sensíveis. Tem uma sensibilidade, eu não sei se exatamente a palavra seria correta, emocional, né? Mas eles sim têm uma sensibilidade, né? Até pela perda do outro animal que possivelmente era o parceiro ou estava muito próximo dele. E às vezes da condição física que ele vai ficar depois, a sequela que ele pode ficar depois da recuperação. Então, existe sim um prejuízo a longo prazo, não é só o prejuízo momentâneo, né? Senhores, a gente está chegando ao final do nosso segundo bloco do Alesp em Pauta. Eu queria primeiro dizer que foi um prazer recebê-los aqui, aprendi bastante e eu quero deixar agora o microfone com vocês para que vocês possam
dar suas considerações finais. Eu acredito que ainda tem vários outros temas importantes nesse universo para serem debatidos, que não deu tempo, mas agora eu vou dar a oportunidade para que vocês, então, selecionem aí alguns pontos para que vocês possam falar para quem está nos assistindo agora, tá bom? Começo com o doutor Eduardo, então fique à vontade. Se tiver algum tema que eu, porventura, não abordei, que o senhor acha importante, fique à vontade. Eu acho que a gente entrou num tema que é crucial para o momento, tá? De bem-estar animal, de legislação relacionada a isso. É um tema bastante delicado, é bastante polêmico de se falar, mas eu acho que é um momento importante, né? A gente está virando muito, a sociedade está mudando muito, né? E eu acho que hoje, com a redução da interface interpessoal, as pessoas têm procurado muito o pet como parceiro, como companheiro do dia a dia, mas para isso precisa de respeito e bem-estar. Então eu acho que a gente trouxe um tema aqui no final que é de alta relevância para o momento, tá? E obrigado por a gente estar aqui divulgando um trabalho da medicina veterinária e do direito relacionado aos animais, né? Isso para a nossa categoria é extremamente importante. Antes de passar a bola para o Yuri, então, qual que é a importância do dia, de termos o Dia do Médico Veterinário? Porque, afinal de contas, o nosso programa foi sobre isso. Eu acho que, no final de contas, é mostrar o quão amplo é essa profissão e o quão ela está relacionada com a saúde do próprio humano, né? Quando a gente, eu não falei aqui, mas um dos setores extremamente importantes que o veterinário trabalha é a saúde pública. E, no final, vários desses trabalhos vai convergir na saúde pública. O cuidado com o pet vai convergir na saúde pública, o cuidado com a praga vai convergir. O trabalho nos abatedouros, na inspeção de carne, todos vai para na saúde pública. Uhum. Então, no final das contas, o que o médico veterinário está cuidando é do bem-estar humano e animal, não só animal. Tá? A gente não está aqui sozinho, né? A gente depende um do outro. Yuri, a palavra é toda sua. Bruna, quero primeiramente agradecer a você, ao programa, à Alesp, ao doutor Eduardo, a toda a equipe envolvida por essa oportunidade, né? Porque, de fato, é muito importante a gente falar sobre esses assuntos. Como o doutor Eduardo apontou, a sociedade vem mudando, né? Esses temas são cada vez mais caros para a sociedade. Hoje a gente fala muito mais de animal, de bem-estar animal, de direito animal do que alguns anos atrás, né? Então, agradecer a todos vocês pela oportunidade, dizer que eu continuo à disposição e endossar aí, até aproveitando o mote, né, do Dia do Veterinário, endossar a fala do Dr. Eduardo e dizer da importância desse profissional, né? Eu trabalho muito com veterinários por causa do direito animal. Então, ações, por exemplo, em que houve um erro, né, médico veterinário, a gente precisa trabalhar com veterinário, né, desde antes de entrar com a ação, para fazer toda a estratégia. Depois tem perícia, né? Em toda essa parte de bem-estar animal, dos animais, da pecuária, não tem como, né, trabalhar sem o veterinário. Então, eu trabalho muito com veterinários, zootecnistas, biólogos. Então, parabenizar também o programa por essa iniciativa, parabenizar todos os veterinários e veterinárias do Brasil, que são, sem dúvida, importantíssimos, inclusive para os nossos animais, que estão lá largados no sofá das nossas casas, que, inclusive, segunda-feira agora, levei o meu mais velho para o veterinário, que começou a espirrar, ficou resfriado, então eu já corri. Né? Então, sem os veterinários, a gente ficaria em apuros. Todo cuidado é pouco, né? Você sabe que, antes da gente encerrar, contar uma curiosidade, eu tive um cachorro, eu tenho o nome dele tatuado aqui, Mike. Ele viveu comigo 20 anos. Então, fica aqui também o meu agradecimento a todos os médicos veterinários que cuidaram do Mike, que possibilitaram que ele vivesse tanto tempo comigo. Gente, muito obrigada. Nosso tempo acabou. Te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.